Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de dezembro de 2024. Precisamos destacar Cristo como homem africanizado, diz autor de Teologia Negra, parte 1. Qualquer historiador sério reconhece que Jesus Cristo jamais seria este homem branco de olhos claros que vingou no imaginário popular. Não tem por que, então, apagar as características africanizadas do Messias cristão e que vão além da cor de sua pele, como a opção por usar parábolas em vez de dar respostas taxativas, como é muito ocidental, diz o teólogo e pastor Ronilson Pacheco. Mas é o que fazem grupos fundamentalistas ao vender a ideia de uma teologia incolor, como se fosse possível expurgar a questão racial desse debate. Autor de Teologia Negro só pro antirracista do espírito, Zahar, Pacheco vê um efeito backlash, quando avanços sociais geram reação e retrocessos, ao levante antirracista nas igrejas fortalecido após o assassinato de George Floyd por um policial no ZEUA, em 2020. Ele vem em duas frentes, diz. Uma é hostilizando o movimento negro, colocando-o como revanchista, sem compromisso com Deus. A outra é colocar o debate racial dentro de uma ideia de pecado, e não de algo estrutural. Em entrevista à Folha, o pastor da comunidade batista em São Gonçalo, Baixada Fluminense, fala também sobre uma esquerda ainda em falta com evangélicos em como a Pablo Marçal, PRTB, na eleição paulistana deste ano, supriu um gap entre juventude e cúpula de pastores que se vende como guardiã da moral evangélica. O que é a teologia negra? Ela é desenvolvida no contexto do legado escravocrata e confronta a ideia de uma teologia completamente abstrata e universal, sem considerar história, cultura. Por muito tempo, o povo negro foi alijado da possibilidade de fazer uma leitura da Bíblia a partir da sua história. A teologia negra recupera o protagonismo desse povo para a história do cristianismo. Não é trivial destacar a existência de personagens bíblicos como pessoas negras de território africano. O efeito backlash atingiu esse campo religioso. Ele nunca desapareceu. Desde a argumentação mais simplista, como a negação dizer que teologia não tem cor, ou a acusação de que estão tentando dividir a igreja, um lugar onde o racismo não existiria. Como resposta ao levante antirracista, vemos um backlash muito mais sutil e danoso, a entrada de grupos ultraconservadores e fundamentalistas tentando se apropriar do debate racial, com duas frentes. Uma é hostilizando o movimento negro, colocando-o como revanchista, sem compromisso com Deus. A outra é colocar o debate racial dentro de uma ideia de pecado, e não de algo estrutural. O racismo seria uma escolha individual. Se as pessoas se convertem, deixam de ser racistas. Crescemos com a imagem de um Deus branco barbudo, de Jesus com olhos claros. Ela é resiliente nas igrejas brasileiras, que têm maioria negra, grande parte da violência contra religiões de matriz africana, seja incendiando terreiros, seja na visão demonizadora, que não ataca fisicamente mas é hostil, tem como background uma teologia eurocentrada, que consolidou a ideia do continente africano como lugar de espiritualidade demonizada, primitiva. Tudo muito embasado a partir dessa teologia que é chamada de incolor, mas que tem no seu imaginário a ideia de alguém que é branco. Por isso a teologia negra fala muito sobre o corpo. O corpo não é uma abstração. Não por acaso você não vê qualquer descrição da imagem de Deus como mulher, negro, indígena. Warner Salman é o pintor responsável pela imagem de Jesus Cristo que se tornou um ícone global e que povoa a mente de muitas pessoas desde 1940. A sua obra, Cabeça de Cristo, foi impressa mais de 500 milhões de vezes nos anos 1990.
No entanto, a imagem de Jesus como um homem branco e de olhos claros teve início com Giotto, que em 1305 pintou um dos primeiros Cristos caucasianos na Capella degli Scrovegni, em Padova, Itália. O retrato mais antigo conhecido de Jesus foi encontrado na Síria Palestina e data de cerca de 235. Nele, Jesus é representado como um jovem sem barba, com cabelo curto, vestindo uma túnica e palim. André Nogueira publicou em 2018 na revista Aventuras na História, a ideia de que a imagem moderna de Jesus tenha como inspiração básica a imagem de César Borgia é do século XIX, teve origem em um argumento presente numa obra do romanista francês Alexandre Dumas. A proposta de que a imagem original de Jesus como um não branco, principalmente, um judeu, desagradou o Papa Borgia. Por isso, para criar uma imagem mais próxima das características europeias, Alexandre encomendou pinturas que retratassem Jesus a partir de seu filho César como referência. Alexandre teria, supostamente, ordenado a completa destruição de todas as artes que retratavam Jesus como um homem semita. A partir dessa guerra de cones, ele teria disseminado pela Europa a imagem de Cristo que conhecemos hoje. As imagens de César Borgia da época possuem uma real similaridade com o rosto de Jesus moderno que conhecemos. Ao mesmo tempo, os detalhes são muito associáveis, como a famosa imagem de Borgia, em que ele olha serenamente para fora da tela, como em um momento de sublimação. A amizade de César com o artista Leonardo da Vinci provavelmente ajudou a disseminar o Jesus Borgia na Europa. Muitas imagens de Jesus pintadas por Leonardo aparentam ter um pé de inspiração na figura de César Borgia. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.